Nossos sábios ensinam que o Gimel simboliza um homem rico, correndo atrás de um pobre, o Dalet, para lhe dar caridade. A palavra Gimel deriva da palavra Gemul, que em hebraico significa dar recompensa, mas também significa dar um castigo. Na Torá, tanto a recompensa quanto a punição têm o mesmo objetivo final, a retificação da alma, para que ela mereça receber a luz de Deus. O Dalet, o homem pobre, ele recebe caridade do homem rico, o Gimel. A palavra Dalet significa porta. A porta fica na abertura da casa. No Zohar, o Dalet é entendido como aquele que não tem nada. Isso pode estar relacionado à mais baixa da Sefirot, aquela que não tem a luz própria, ou seja, aquela que recebe das Sefirot superiores. A terceira letra do alfabeto hebraico e a sua pronúncia é como o G de guerra. Essa letra se assemelha a um homem que caminha ou corre. Olha só a imagem que eu vou deixar aqui na tela. Sua numerologia é 3 e é uma letra que parece que ela tem pernas. Mas depois do latim, ela perdeu as pernas e ficou ali com uma forma mais arredondada que nós conhecemos, né? A letra G que nós conhecemos hoje. Então, conforme foi falado lá no vídeo anterior, as letras Aleph e Bet são letras que constroem o mundo. Gimel é a letra que representa que um mundo começa com um homem que caminha e ele faz parte do universo, mas ele não é todo o universo. E para onde ele vai ou para onde ele corre? E aí que entra a sua relação com a próxima letra, que é Dalet, mas a gente já vai falar sobre ela. Segura aí. Essa letra ela vem da raiz da palavra retribuir algo, que seria o verbo gimol no hebraico, né? E significa também doar. Então podemos dizer que essa é uma letra da retribuição, porque doar é um dom totalmente gratuito. Outro pilar no qual se encontra essa palavra é de gemilut, asadim, que é a benevolência ou retribuir bondade. Essa expressão designa a caridade, a doação de dinheiro aos pobres, como também designa outros deveres, como a hospitalidade, a solidariedade, o acompanhamento no luto e assim por diante. Sua palavra está ligada à raiz da palavra gomel. Ela é uma letra mais alta que as outras, né? Ela tem ali como se fosse a representação que Deus cria o mundo com amor, mas também tem a explicação que quando uma pessoa ela faz bondade, ela se sente mais elevada. Outra questão também é quando nós lemos a palavra Gimel. Temos um Yud, né? E se a gente tirar aquele Yud, ele fica Gamal, né? A palavra fica Gamal, né? Que significa camelo, que é um animal alto e ele está disposto a te carregar no deserto. Olha só a correlação aí do Gimel. Já pela numerologia tem algo interessante. 3 na Kabbalah é harmonizar. Então a gente harmoniza o Aleph e o Bet, né, levando eles a outra categoria. Temos duas coisas, e aí vem uma terceira para harmonizar aquela dualidade. Então seria tese, antítese e síntese, que seria o Gimel. Por isso, ele então tem 2 pés, para representar o equilíbrio. Então Gimel é a letra da síntese, que tem muita importância no judaísmo, que é Deus, o número 1, certo? O número 2, que representa a dualidade, como eu já falei, do mundo, e o 3, que vem ali como o equilíbrio. A Kabbalah também designa como sentido das 3 primeiras letras do alfabeto como uma tríade, que representa o tempo, o espaço e a pessoa humana, na ordem, né? Aleph, Bet e Gimel. E que, de certa forma, essa tríade, ela representa o homem como um ator no mundo. Então, voltando a falar do significado entre Gimel e Dalet, seria porque eu falei, Gimel representa a caridade, então é como se fosse um homem ali que corre atrás do pobre para ajudá-lo. É o pobre, ele então é representado pela próxima letra, que é a Dalet, que a gente já vai falar mais sobre ela. Maharal de Praga, ele fala sobre a representação do número 3, e segundo ele, é o início ali de toda forma, porque se você parar para reparar, todas as formas aqui nesse mundo existem 3 dimensões, certo? Então percebe como o alfabeto hebraico ele não é uma série ali de letras aleatórias, numa ordem qualquer, mas sim ele tem todo um processo de criação.
e que ao mesmo tempo existe uma lógica. Então, primeiro nós temos o 1, que representa Deus, que representa a letra Aleph. Depois nós temos a letra Bet, que é 2, e que corresponde toda a narrativa da criação, né? Quando nós falamos lá do Bereshit, ou seja, lá no princípio, no qual nós temos a dualidade, né? Pois nada se cria aqui sem essa dualidade de céu, terra, homem, mulher, dia, noite e etc. E aí entra a terceira letra, que tudo se realiza, pois é a síntese de toda a criação. Número 3 remete à santidade no cristianismo. Nós temos essa representação por meio da Santíssima Trindade, né? Aí só para fazer aí uma analogia, tá? Nós temos também o texto de Isaías, no qual ele fala: Santo, Santo, Santo é o Eterno, 3 vezes, certo? Outra correspondência está também em relação aos patriarcas. Sabemos que temos 3 patriarcas que seriam Abraão, Isaac e Jacó, que seria ali a trindade para o judaísmo, sendo que cada um corresponde então aos números 1, 2 e 3 respectivamente. Então Jacó é aquele que atingiu o equilíbrio entre a bondade de Abraão e a justiça de Isaac. Moisés também é o terceiro filho, né? Sendo seus irmãos Miriam e Arão, né? E o terceiro também vai ser aquele que promove sempre a síntese e o equilíbrio, como eu falei. Dalet é a 4ª letra do alfabeto hebraico. De numerologia 4, Dalet é a letra que representa o pobre. A sua forma escrita é quase todo voltado para frente, né? O pobre, ele necessita de ajuda. E quem o ajuda? O Gimel. Essas 2 letras juntas, elas formam o Gomel Dalim, aquele que ajuda os pobres. O Gimel, ele tem a sua perninha para frente, né? Eu vou colocar aqui de novo a imagem. Pois ele vai em direção ao Dalet para ajudá-lo. O Dalet, ele precisa ser ajudado. Além do seu significado de pobreza, que vem de Dalut, ele também significa porta, que vem da palavra Delet. E aí você pode estar dizendo, mas o que tem a ver porta com a pobreza? E aí só abrindo aqui um parênteses, lembramos que na Bíblia, Dalet então é a palavra que designa pobreza, porém tem muitas outras que também podem ter esse significado. No entanto, Dalet é a que mais designa aquele que não tem nada. Então, ele tem esse simbolismo de porta, de abrir a porta para receber a ajuda. E pobreza não necessariamente, aqui a gente está falando de bens, tá? Ela pode também significar pobreza de espírito, de felicidade e etc, E essa expressão pobre de espírito ela é encontrada em alguns momentos na Bíblia, certo? Então aquela pessoa que é pobre e orgulhosa, ela nunca pode receber nada. Porém, aquele que sabe que é pobre, sim. A palavra Dalet, em aramaico, significa aquele que não tem nada, é só uma curiosidade. Quando se encontram pobres em algum desses âmbitos na sua vida, elas precisam abrir as portas para receber ajuda. E se você reparar na letra, no formato dela, o Dalet, ele dá as costas para a letra Gimel. Isso significa que ele vira as costas por vergonha? Será? Apesar dele precisar da ajuda, ele prefere não ver de quem ele está recebendo. Ele representa o caminhar, ou o passo do homem, e ele tem uma ligação direta com Dalet. Aliás, as letras do alfabeto hebraico, elas andam frequentemente de 2 em 2, E isso remonta desde a época do Talmud, pois conta no Talmud que as crianças, para decorar o alfabeto, elas inventaram uma espécie de uma cantiga que dava sentido a cada letra, de 2 em 2. Então, na música, a primeira letra, que é o Aleph, que eu já falei, que significa ensinar, e está relacionado ao estudo. E a letra Bet, que remete também a Binah, que é discernimento ou inteligência. Sendo assim, a gente tem que estudar com inteligência. Em seguida, a letra Gimel, que é o homem que caminha e é caridoso com o pobre, que é o sentido dessa letra que a gente está falando agora. Que então, a letra Gimel, ela representa aquela pessoa que doa aos pobres. O Dalet também está relacionado à lua, pois sabe-se que a lua ela não tem luz própria. Então o Dalet também está ligado ao povo judeu, que sabe que não tem nada, e que é comparado à lua também, pois não tem luz própria. Então assim o povo judeu, ele reconhece que ele não tem nada por si próprio, pois tudo ele recebe de Deus. E a lua então aqui, ela entra como símbolo de humildade. Essa letra também é o símbolo de Davi, pois seu nome ele se inicia com a letra Dalet, e também simboliza a realeza. Só abrindo aqui um parênteses,
A 10ª Sefirá, lembra que eu falei dela lá no módulo da Sefirot? Eu não vou falar aqui o nome, vou deixar aí como lição de casa, para quem assistiu não lembra, volta lá e assiste novamente o módulo da Sefirot. E quem não assistiu, buscar lá no módulo, no meu canal e estudar. Então essa Sefirá, ela está ligada à realeza, onde está o reino de Deus sobre a terra. Lembra que eu falei lá que para você ser rei, você tem que servir? Isso corresponde à humildade que eu falei. E sabemos que Davi ele foi um rei temente a Deus e ele recebeu toda essa soberania por parte de Deus devido à sua humildade, que, como eu falei, é representada pela letra Dalet de Davi. No livro de Crônicas, Davi ele declara dessa maneira: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e é da tua mão que nós demos. Por essa letra Dalet ter a numerologia 4, e podemos dizer que ela corresponde aos 4 mundos, sendo que o 4º mundo, o mais inferior, é o mundo que nós vivemos, e também corresponde às 4 letras do nome de Deus, o tetragrama sagrado, que seria Yud, Ei, Vav e Rei. Corresponde também às 4 direções, norte, sul, leste e oeste. E aquela expressão bíblica, quando a gente fala os 4 cantos da terra, né? Também está ligado aos 4 estados da humanidade, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. E assim por diante, tem várias correlações, tá? Que possamos vencer então o orgulho através da humildade e abrir a nossa porta para que nós possamos receber todos os bens que necessitamos. Até o próximo vídeo.